Olá, gente. Eu sei que hoje é um dia para a gente falar de educação, né? E tanta gente fala de educação, né? Mas eu vou quebrar a expectativa de vocês. Hoje a gente vai falar de quem constrói a educação, de quem briga por ela, que discute, que persevera, porque a educação exige. Eu tive num evento agora recente e a Maria Helena Trajano também está com essa mesma indignação que eu. Ai, a educação transforma. Que clichê. A educação que transforma. E desculpa estar nervoso também. Às vezes eu falo com empresários, falo com clientes, mas quando eu estou aqui com vocês, é o lugar onde eu me sinto eu de verdade. E a Maria Helena Trajano, ela trouxe que quem realmente é a educação que transforma é aquela que capacita e que gera renda. Quando a gente está falando de educação, vem na nossa cabeça muitas frases prontas. Ai, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu tenho muito, para mim, uma fala do Obama, lá em 2009. Ele falou para o primeiro dia da turma, de um monte de alunos, e ele falou assim, a educação, ela vai te ajudar a descobrir quem é você. Ela vai te ajudar a descobrir qual que é o teu propósito. Todo mundo é bom em alguma coisa. Todo mundo vai ser algo. A educação, ela é o lugar dessa descoberta. E hoje, gente, o que eu quero falar para vocês é sobre a minha história. Como ela transformou a minha vida num ponto de não retorno. Vamos lá. O Igor, hoje aqui, ele teve a oportunidade de sair de uma caverna, de um escuro, de um poço mesmo. Da favela com o tráfico, da vergonha, da agonia, daquela escassez, que não é só de dinheiro, é de conhecimento, é de orgulho, é de reconhecimento, é de vida. Mas, Igor, transformou tudo isso na tua vida? Tudo isso mesmo? Senta que lá vem a história. Vocês já estão sentados, né? Meu pai me deixou a minha mãe quando eu tinha uns 3, 4 anos de idade. Minha mãe... Chega de texto, acho que é a minha história, né? Acho que eu sei falar um pouquinho. 3, 4 anos de idade, tinha minha mãe, tinha eu, quando eles se separaram. Meu pai, muitos homens, década de 80, 90, problema com alcoolismo muito forte. Minha mãe, epiléptica, semi-analfabeta. Escreve o nome, lê pouco, mas muito faladora, muito trazendo esse olhar. E eu, logo que eu comecei a aprender, aprendi sozinho a ler, com 6, 5 anos, eu comecei a perceber que aquilo que eu tinha, esse desejo de transformar, de viver, ele ia me motivar, ele ia mudar alguma coisa na minha vida. Eu via a minha mãe num lugar muito suscetível, eu pensava assim, eu vou ter que fazer alguma coisa para mudar essa história. Eu fui para o orfanato 2 vezes. A primeira vez, eu tinha 6 anos. Então, estava começando a aprender. Estava começando a ver um gibizinho da Mônica. E eu falei assim, caramba, vou ter que sair da escola. Foi um mês, ela brigou. Minha mãe tem questões, epilepsia, várias questões, além da pobreza, né? Eu falei, putz, um mês. Legal. Um mês, fiquei ali, saí daquele espaço, daquele orfanato. E lá, as pessoas que estavam lá, era uma casa de família, aqui em Curitiba, os orfanatos não eram, hoje nem se fala mais orfanato, né? Mas eram umas casas de família de Curitiba, e que eu via os filhos daquela família estudando. E ali que começou a abrir para mim.
é muito doido quando você começa a se descobrir. A educação, ela transforma esse clichê, não é porque alguém está... Você começa a se descobrir, você começa a perceber quem é você, o que você é capaz. Cara, isso eu acho que é o fogo. Legal, minha mãe começa a fazer, ela já fazia coisas inimagináveis para ganhar o pão. Quando você precisa colocar comida dentro de casa, você faz o que tem que fazer. Eu fui para a segunda vez para o orfanato. Só que aí, quando eu fui para a segunda vez para o orfanato, eu já tinha 9 anos. Eu já tinha tido aquele gosto. Sabe aquele gosto de ler, ter uma comidinha, ter um tempo para você pensar em você? Sabe quando você está sozinho, pensando em você? Eu já tinha tido aquele gosto. Será que eu vou perder aquilo? Eu não perdi, eu só ganhei. Lá, eu tinha uma biblioteca, eu comecei a ler ensandecidamente Sítio do Pica-Pau Amarelo. E era muito doido, porque eu já tinha o meu irmão, 2 na realidade, um com 1 ano, o William, mais novo que eu, e o Isaac, que era pequenininho. Então tinha 1 ano e meio de vida. Então eu trocava as fraldas dele, ajudava lá a cuidar dele, para ele não chorar, tinha medo que maltratassem ele. E o meu irmão William ficava lá no futebol. E quando um grandão vinha, ele vinha perto de mim. E olha que engraçado, até os mesmos grandões, os valentões, são aqueles que respeitam quem lê. Então, a educação ela não só me cuidou mentalmente naquele espaço, fisicamente também. E aí, foram 4 meses de muita leitura, de muito aprendizado. Voltamos. Em 2002, a minha mãe recebe, por invalidez do INSS, aposentadoria. E ali as coisas começam a tomar um rumo na minha vida. Porque pensa, agora minha mãe já tinha uma garantia no mês, eu conseguia ter mais tempo para mim, para estudar, porque educação exige, gente. Precisa que você estude. Não tem outro jeito. Que você esteja aberto a se conhecer. Eu tinha prato de comida bacana, eu tinha um tempo, e eu tinha uma mãe que estava mais aliviada. Esse espaço criou em mim mais motivação. Só que é engraçado quando você olha para a educação e ela é como uma areia. Sabe areia? Quanto mais eu lia, parecia que eu estava fazendo uns punhadinhos de areia aqui em volta de mim. E parecia que daqui a pouco vinha um caminhãozinho de areia e jogava mais areia para mim. Porque quanto mais você estuda, quanto mais você quer aprender, parece que vai vindo, vai caindo. Então eu olhava assim para a minha história, para a minha casa, e na minha cabeça eu via, putz, eu estou construindo algo. Quando o Bom Aluno entra na minha vida, eu já estava nesse pocinho criando a minha areia. Eu já estava lá. Estava vindo, estudando, tirando boas notas, assim como muitos de vocês. E o Bom Aluno entra na minha vida e ele começa a jogar pás de areia nesse meu poço. Então, a cada pá de areia que vinha, eu subia mais um pouquinho. Eu subia mais um pouquinho. E sabe o que é legal disso? Que você vai inspirando outras pessoas. A minha mãe, ela se agarrou nisso. É muito doido o quanto ela viu que eu estava subindo. E ela estava subindo junto comigo. A vida, quando você está subindo esse poço, essa escuridão, você vai pisando dessa areia e vai mais rápido quando outras pessoas estão contribuindo para isso. Mas tem uma dualidade aí. Qual é essa dualidade, Igor? E não é a simplicidade do bem contra o mal, mas é do fazer certo ou pegar o atalho. Como eu disse para vocês, eu estava cercado por uma comunidade.
eu estava cercado de outros poços. E a educação, novamente, exige. Ela não está sedimentada. Não tem um caminho de areia para eu ir passando. Você tem que ir construindo. Agora, o do atalho, nossa, parece que tem um portal. Parece que tem um... Lá na minha comunidade, parecia que tinha um portal assim escrito. Venha. Aqui é fácil. Aqui você não vai ter que ficar aí horas, você não vai ter que enfrentar pessoas que vão te olhar feio ou criar alguma questão com você. Vem. Isso que educação é. A educação é uma escolha. A gente escolheu se autoconhecer, a gente escolheu não pegar esse atalho. É aí que tem o poder transformador dela. É aí que a gente consegue perceber o quão potente é isso. E quem fala de educação está construindo. Porque só falar, muita gente fala. O que a gente está construindo? O que eu quero deixar hoje, nesse dia, para todo mundo, a vida, ela pode, às vezes, nos deixar muito vulnerável. Eu estou contando uma história de vida minha, de campeão, de vencedor, mas tem muita coisa ainda. Eu perdi o meu irmão em 2019 para o tráfico. Hoje, o meu segundo irmão, Isaac, enfrenta questões. E você percebe o quanto ainda não está ganho. O quanto ainda a gente precisa inspirar, o quanto a gente tem que liderar. Eu criei um ponto de retorno para minha família. A gente nunca mais vai ir para aquela miséria, a gente nunca mais vai. Eu estou ali liderando meu irmão, liderando minha mãe. Hoje eu sou empresário, tenho relativo sucesso, com viagens internacionais, com clientes multinacionais. Eu participo de reuniões bacanas, importantes. Mas a minha história, e do jeito transparente que eu trago para vocês, é só aqui, nesse ambiente seguro que a gente tem. E cada vez mais eu estou abrindo minha boca. Cada vez mais eu estou impactando. Cada vez mais eu estou saindo daquele lugarzinho de vira-latinha, falando assim, putz, eu construí isso. Mabel me ajudou, a Simeão me ajudou, a professora Cleusa me ajudou. Mas se não fosse eu ali com vontade, não teria isso. Eu não teria chegado a isso. Eu já não estou mais no poço, tá, gente? Acho que eu já tenho um castelinho de areia bem bacana. Só que a areia só vai caindo. Muito obrigado, gente.